odiado, perseguido, porém vitorioso. A reconstrução do Estado de Israel. Bem-vindos ao meu canal. Vamos viajar pela história e aprender com o passado. A história do povo judeu é marcada por dois momentos dramáticos durante a Antiguidade. O período em que foram escravizados no Egito por 400 anos e depois pelo cativeiro da Babilônia. Duas civilizações antigas muito poderosas naquele tempo e que dominaram aquela região. Os judeus e a Idade Média. Ao longo de toda a Idade Média e Idade Moderna, o povo judeu foi duramente perseguido e combatido pela Igreja Católica Apostólica Romana, instituição que criou o Tribunal do Santo Ofício, a tão conhecida Inquisição, que condenou milhares de judeus à prisão, à tortura, ao confisco de bens e à morte na fogueira. Para agravar a situação dos judeus, durante o século VII da era cristã, surge uma outra grande religião na qual boa parte de seus adeptos vão igualmente hostilizar o povo judeu: o islamismo, que hoje é a segunda maior religião do mundo, dando origem a muitos conflitos bélicos na região do Oriente Médio. O Holocausto. Durante a Segunda Guerra, milhares de judeus foram perseguidos, explorados, expropriados e posteriormente mortos pelo regime nazista alemão, no episódio conhecido como Holocausto, palavra de origem hebraica que significa sacrifício. A vitória de Israel. Depois de quase 2000 anos, Israel volta a ser um Estado independente em 1948. Judeus espalhados no mundo inteiro começaram um movimento de retorno à terra de seus antepassados. O idioma hebraico, não utilizado oficialmente por quase 2 milênios, volta a ganhar vida na Terra Santa, passando a ser o idioma oficial de Israel. A criação do Estado de Israel ocorreu em 1948 pela ONU, mas o processo de formação das comunidades judaicas na região da Palestina começou bem antes, no final do século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo, ou movimento sionista, foi criado por intelectuais judeus em 1890 e tinha a finalidade de combater o antissemitismo. Esta palavra significa aversão ao povo judeu, que havia se espalhado pelo mundo após a dissolução dos reinos hebreus na Antiguidade. Este ódio aos judeus já existia na Europa desde a Idade Média e havia se intensificado no século XIX. Após a Segunda Guerra, o Holocausto dos judeus executados pelos nazistas era revelado e noticiado no mundo inteiro. Esse acontecimento chocante estimulou ainda mais as ações do movimento sionista internacional e gerou uma tensão entre as potências vencedoras da guerra para decidirem a questão da Palestina e a necessidade da reconstrução de um Estado judeu. Afinal, chega de sofrimento. No mesmo ano em que foi reconhecido como Estado oficialmente existente, Israel já teve de lidar com a primeira de muitas guerras que viria a enfrentar contra os Estados Árabes, que, diga-se de passagem, por muito tempo não reconheceram o direito de Israel existir. Isso explica os inúmeros conflitos existentes no Oriente Médio ao longo dessas últimas décadas. O povo do livro. Foi por meio das suas escrituras sagradas que os judeus conseguiram consolidar sua fé e sua identidade,
mantendo sua cultura e suas tradições, o que possibilitou a continuidade de sua existência por milênios, mesmo sem ter um país para chamar de seu. Quem lia a Bíblia até a década de 40 do século XX, quando ouvia falar de Israel, a referência era uma civilização antiga que já não existia mais há milênios. Mas quem diria que esse povo voltaria a ser uma nação independente, pequena, porém forte e próspera. Um Davi no meio de vários Golias. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Beijos e até a próxima!